Olha, quando a gente fala que o Brasil tem uma relação especial com a Copa do Mundo, não é só porque a gente ganhou mais títulos do que qualquer outro país. Tem mais coisa envolvida nesse amor e eu vou te contar essa história. Oiê, eu sou Carol Prado, jornalista do G1. E vem cá, você sabia que o Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo? É isso, gente. Falou que vai ter Copa e todo mundo aqui já tá com roupa de ir. A gente é arroz de festa no futebol mesmo. Esse amor é, antigo. Mais precisamente vem desde 1930, quando rolou a primeira Copa do Mundo. Você aí já parou pra pensar como é que nasceu esse, que é o torneio mais importante do futebol? Se você é apaixonado por Copa mesmo, não pode ficar sem saber dessa história. Agora, se você não é, eis aqui uma oportunidade para você se sentir aí mais integrado com a comoção nacional. Nesse vídeo eu vou te explicar quem inventou a Copa do Mundo, como ela marcou episódios importantes da história e o que faz o Brasil ser tão fissurado, pintar a rua, pintar a cara e parar para ver os jogos de 4 em 4 anos. Antes, segue a gente aqui no canal do G1, ativa o sininho para receber as notificações e se gostar desse vídeo, já sabe, compartilha com os amigos. Copa não é só futebol e o G1 explica. Bom, no final do século XIX, iniciozinho do século XX, já rolavam competições de futebol em várias partes do mundo, mas era tudo uma grande várzea, não tinha um sistema organizado de regras para os campeonatos. Foi aí que um grupo de países da Europa teve a ideia de criar uma entidade para botar ordem na coisa. Foi aí que nasceu a FIFA, em Paris, na França, no ano de 1904. Um dos fundadores, o holandês Karl Richmann, já pensava naquela época em criar um torneio de futebol que reunisse ali vários países. Só que essa ideia só tomou forma quando Jules Rimet assumiu o comando da FIFA a partir de 1921. Foi ele que liderou a organização do primeiro torneio internacional de futebol fora das Olimpíadas, que nessa época já tinham o esporte como modalidade. Por causa disso, inclusive, o antigo nome da taça da Copa era Taça Jules Rimet, em homenagem a ele. Aí, em 1930, finalmente rolou a primeira Copa e o país escolhido para sediar foi o Uruguai. Aí você vai me perguntar, por que justamente o Uruguai? Bom, o fato é que nessa época, nossos vizinhos aqui estavam arrasando no futebol, entregando tudo mesmo. Eles tinham sido medalha de ouro no esporte nas Olimpíadas de 1924 e 1928. Para completar, o Uruguai comemorou justamente em 1930 o centenário da data em que ele ficou independente do Brasil. Mas essa aí já é outra história, qualquer dia a gente conta. O importante aqui é que tudo se encaixou para que eles recebessem a primeira Copa e eles levaram a sério, viu? Na final, no estádio Centenário, lá em Montevidéu, o Uruguai derrotou a Argentina por 4-2 e levou o título mundial. O país inteiro vibrou. Um certo gatilho pra gente aqui no Brasil, né? Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! Todos os países que eram associados à FIFA nessa época foram convidados para essa Copa, mas só 13 toparam participar. Desses, 7 eram da América do Sul, 2 da América do Norte e 4 da Europa. Ficaram de fora países com muita tradição no futebol, tipo a Alemanha, a Holanda e até a Inglaterra, um país que criou o futebol moderno. Isso porque naquele tempo, claro, viajar era bem mais complicado do que é hoje, né? Então os países mais distantes do Uruguai tiveram muita dificuldade de enviar seus jogadores. As seleções da Europa, por exemplo, tiveram que viajar de navio por 2 meses para conseguir jogar. Aí depois dessa primeira edição, rolaram a de 1934 e de 1938. Mas nos anos 40 não teve Copa por causa da Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, em 1942, Hitler, ditador alemão, organizou uma final não oficial da Copa do Mundo. Ele queria mostrar o poder dos jogadores alemães e aí, para isso, convocou para um amistoso em Berlim a Suécia, que era considerada a melhor seleção da Europa naquela época. Só que deu ruim, gente. A Alemanha perdeu de 3-2, Hitler ficou furioso e vários dos jogadores da seleção alemã foram enviados para a guerra depois disso. Essa não foi a única vez em que as Copas do Mundo se misturaram com episódios políticos e sociais bem marcantes. A história tá cheia desses casos. Surgida em 1930, a primeira Copa do Mundo acontece no Uruguai. Mas já em 1934, Mussolini faz da Copa uma vitrine do fascismo, como se fosse uma grande festa. Mussolini ficava próximo aos árbitros
que anulavam gols, expulsavam jogadores e levou a Itália à final. A ordem dada ao treinador pelo ditador italiano era vencer ou morrer. Claro que a Itália foi campeã. 4 anos depois, à beira da Segunda Guerra Mundial, acontecia uma Copa pouco mundial, com a maioria dos times da Europa. Naquele ano, em 1938, a Alemanha anexava a Áustria e foi organizada uma seleção com jogadores dos 2 países. Ruim mesmo foi quando foi tocado o hino da Alemanha e o time germano-austríaco inteiro fez uma saudação nazista, o que chocou o mundo. Naquele ano, a Itália vence o Brasil e os jornais italianos comemoram o que eles chamam de triunfo da supremacia branca. A Copa de 1970, realizada no México, teve uma representatividade política muito grande para o Brasil. Vivíamos uma ditadura militar que queria mostrar sua força ao mundo. O governo militar chega ao ponto de pedir a substituição de um técnico, no caso João Saldanha, pelas suas simpatias com o socialismo. E no seu lugar entra Zagallo. A Copa de 2022 no Catar também tem um aspecto político bem importante, não à toa rolaram vários protestos dentro de campo. Eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo. Bom, antes da nossa humilhação em 2014, eu nem vou entrar nesse assunto aqui porque com certeza todo mundo lembra, o Brasil já tinha sediado a Copa. Foi lá em 1950, a primeira Copa depois da pausa forçada pela Segunda Guerra. Inclusive, foi por causa da destruição causada pela guerra na Europa que a FIFA preferiu levar o Mundial para a América do Sul. O Brasil estava fazendo uma ótima campanha nesse ano, todo mundo estava bem confiante de que a gente finalmente ia levar o título dessa vez. Chegamos à final contra o Uruguai e esse jogo é uma das partidas mais importantes da história da Copa. Ele ganhou até um nome próprio, Maracanaço. Já foi tema de documentário, de livro e de muito debate em mesa de bar. O Maracanã tinha acabado de ser inaugurado e recebeu nesse dia um público de mais de 173 mil pessoas. Isso contando só as que pagaram o ingresso. Se somar autoridades, jornalistas, convidados, mais um grupo que quebrou os portões e invadiu o estádio para ver o jogo, a estimativa fica em 200 mil pessoas. É disparado o maior público de um jogo de Copa do Mundo. Daí você imagina, né, o climão que ficou no estádio quando o Brasil perdeu do Uruguai por 2-1. Tem gente que carrega esse trauma até hoje. A coisa é tão séria que depois desse dia, o Brasil nunca mais jogou de branco numa Copa. Mas aí, 2 mundiais depois, em 1958, finalmente vieram nossos dias de glória. O Brasil levou o título pela primeira vez e a final foi uma goleada de 5-2 na Suécia, que estava sediando a Copa nesse ano. Foi aí que rolou também a consagração de Pelé, que nessa época tinha só 17 aninhos e fez nesse jogo um dos gols mais bonitos da história da seleção brasileira. Pelé ainda ganhou outras 2 Copas, em 1962 e 1970. É o único jogador na história a vencer 3 Copas do Mundo. Não tem jeito, hein? Avisa que é o Brasil na Copa, não tem pra ninguém. Gostou desse vídeo? Então compartilha com os amigos do churrasco e não esquece de se inscrever aqui no canal do G1 pra nunca mais ficar voando em tudo que é notícia. Beijo, até a próxima.